Você conhece a história de Jesus, mas e quanto ao homem que autorizou sua crucificação? Poucos sabem o que realmente aconteceu com Pôncio Pilatos depois daquele dia. Seu fim foi amargo, sombrio e marcado por um peso que nem o Império Romano conseguiu suportar. Ele lavou as mãos diante da multidão, mas será que conseguiu lavar a própria alma? Fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar como uma decisão pode assombrar um homem para sempre. Pôncio Pilatos não era um simples espectador da história. Ele era o governador romano da Judéia, um cargo de altíssima responsabilidade política. Nomeado pelo imperador Tibério, sua função era manter a ordem, sufocar rebeliões e garantir que os interesses de Roma fossem preservados. Mas Pilatos não era bem visto pelo povo judeu. Era arrogante, inflexível e frequentemente entrava em confronto com os costumes religiosos da região. Sua gestão era marcada por tensão constante. E então, surge Jesus. Um pregador popular seguido por multidões, com discursos que desafiavam o poder estabelecido. Para Pilatos, inicialmente, Jesus não passava de um problema local, uma disputa religiosa entre os próprios judeus. Nada que ameaçasse Roma, ainda. Mas os líderes religiosos estavam decididos, queriam Jesus morto. Eles sabiam que apenas Pilatos tinha autoridade para decretar a pena de morte. E foi assim que o governador se viu no centro do maior julgamento da história. De um lado, a pressão do povo e dos sacerdotes, do outro, sua própria intuição, que lhe dizia que aquele homem era inocente. E no fundo, Pilatos sabia, qualquer decisão errada poderia custar sua posição, ou sua vida. E é aqui que começa seu dilema. Não era apenas um julgamento, era um confronto entre a verdade e o medo. Pilatos estava diante de um impasse. Ele tinha poder para libertar Jesus, mas também sabia que qualquer decisão contrária à vontade do povo poderia acender uma revolta, e isso seria desastroso para sua carreira. Foi então que ele tentou negociar. Ofereceu libertar Jesus como gesto de boa vontade pela Páscoa. Mas a resposta da multidão foi unânime. Queremos Barrabás, um criminoso, um assassino. Preferiram libertar um culpado e condenar o inocente. A tensão aumentava. Pilatos olhava para Jesus e via algo diferente. Não havia ódio, nem desespero. Havia silêncio, paz. E isso o perturbava profundamente. Nesse momento, sua esposa manda um recado urgente. Não se envolva com esse homem justo, pois em sonho, muito sofri por causa dele. Era como se o universo estivesse tentando alertá-lo. Mas a multidão gritava cada vez mais alto. Crucifica-o, crucifica-o! Pilatos hesitou, respirou fundo e fez algo simbólico, mas covarde. Lavou as mãos diante de todos, como se dissesse, não é problema meu, estou limpo. Mas será que estava mesmo? Naquele instante, ele entregou Jesus para ser crucificado, não por justiça, mas por conveniência. Ele escolheu manter o cargo, em vez de manter a consciência, e essa escolha foi o começo do seu fim. A partir daquele dia, Pilatos nunca mais foi o mesmo. O homem frio e calculista começou a ser consumido por algo invisível, mas avassalador: a culpa. Ele havia tentado se isentar da responsabilidade, mas lá no fundo, sabia que aquela morte pesava sobre suas mãos. E essa culpa começou a se manifestar de forma silenciosa, implacável. Relatos antigos sugerem que Pilatos passou a ter noites inquietas, sonhos perturbadores, imagens da crucificação, o rosto de Jesus, o som da multidão gritando, e aquele silêncio no olhar do homem que ele condenou. Nada mais fazia sentido. O poder já não lhe dava prazer. As festas não preenchiam o vazio. E os aplausos soavam como zombaria. Alguns registros históricos e apócrifos apontam que Pilatos se afastou de decisões públicas. Começou a agir de forma errática. Evitava discussões. Isolava-se em seus aposentos, como se estivesse fugindo do próprio reflexo. Ele buscava redenção, talvez? Ou apenas tentava esquecer?
Mas o peso da consciência não pode ser silenciado com vinho, nem com luxo, nem com distrações. Seus subordinados notaram. Os boatos começaram a circular entre os soldados. O governador enlouqueceu? Ele teme fantasmas? E talvez fosse verdade, porque toda vez que Pilatos fechava os olhos, via aquele homem, sangrando, silencioso, inocente. E é nesse abismo psicológico que ele começa a perder o controle, não mais do povo, mas de si mesmo. A desordem que já tomava conta de dentro começou a vazar para fora. A autoridade de Pilatos, antes temida e respeitada, passou a ser questionada. Suas decisões tornaram-se lentas, hesitantes. A confiança dos soldados começou a ruir. Os líderes judeus que antes temiam seu poder passaram a desprezá-lo. Pilatos já não tinha força, nem clareza, e o povo sentia isso. Revoltas e conflitos locais começaram a se intensificar. Em vez de controlar as tensões, Pilatos as alimentava com sua omissão. A cidade, antes governada com punhos de ferro, agora escorregava pelas mãos sujas de um homem em colapso. Roma, ao saber disso, não perdoou. Para o império, um governador que perde o controle, perde o valor. Pilatos foi convocado a prestar contas. Recebeu ordens de retornar a Roma para explicar sua má administração. Ele já não era mais visto como o braço firme de César. Era apenas um nome em uma lista de fracassos administrativos. Ao chegar na capital, Pilatos enfrentou o julgamento mais difícil da sua vida. Desta vez, diante de Roma. Sem multidão, sem sinédrio, sem lavar as mãos. Apenas acusações, relatórios e testemunhos que confirmavam. Ele falhou. Permitiu injustiças, provocou tumultos. Mesmo assim, há controvérsias sobre seu veredito final. Alguns dizem que foi absolvido, outros que foi banido. Mas todos concordam em algo. Ele nunca mais governou, nunca mais ocupou cargo algum. Pilatos caiu, não por uma espada, mas por consequência de uma única decisão covarde. E o homem que um dia teve o poder de soltar o Filho de Deus, agora vagava sem poder algum, desprezado por todos, esquecido por Roma e perseguido pela própria consciência, sem cargo, sem honra, sem paz. Pôncio Pilatos tornou-se um homem invisível para a sociedade romana, mas dentro dele, o eco do "crucifica-o" ainda soava, dia e noite, sem cessar. Relatos históricos sobre seus últimos dias são escassos, mas os que existem são sombrios. De acordo com algumas tradições da Igreja Etíope, Pilatos acabou tirando a própria vida, consumido pela culpa, pelo arrependimento, pela consciência que nunca mais o deixou dormir em paz. Outras fontes afirmam que ele foi exilado em uma região remota, onde passou seus dias vagando, esquecido, amaldiçoado pelos próprios atos. Muitos acreditam que ele enlouqueceu, falava sozinho, tinha visões, gritava à noite e pedia perdão a alguém que já havia morrido, mas que vivia em sua mente. Há uma lenda curiosa e perturbadora. Dizem que, ao morrer, seu corpo foi lançado no rio Tibre, em Roma, mas estranhamente, as águas o rejeitaram. Tempestades se formaram, o rio transbordou, e os religiosos da época decidiram tirá-lo dali. Tentaram enterrá-lo em outros rios, outras terras, mas sempre acontecia algo, como se a própria natureza recusasse carregar o corpo de Pilatos. Por isso, algumas versões dizem que seu corpo foi finalmente lançado nas montanhas da Suíça, longe de tudo, onde ninguém mais pudesse vê-lo, ou lembrar dele. Esse simbolismo ecoa até hoje. O homem que tentou lavar as mãos foi rejeitado pelas águas. Nada pôde limpar o que ele fez. Nem o tempo, nem o silêncio, nem a história. Pilatos passou a ser o símbolo do arrependimento tardio, de quem escolhe o medo em vez da verdade, de quem se curva à pressão, mesmo sabendo o que é certo. E o mais trágico, ele teve a chance, viu a verdade face a face, conversou com ela, e mesmo assim, preferiu ignorá-la. O
O final de Pilatos não foi apenas o fim de um homem. Foi o reflexo do que acontece com aqueles que traem a própria consciência. E agora? Só resta uma pergunta. E se ele tivesse feito a escolha certa? A história de Pilatos não é apenas sobre o passado. Ela é um espelho. Mostra o que acontece quando escolhemos o caminho mais fácil, ao invés do caminho certo. Quantas vezes, por medo, vergonha ou conveniência, a gente também lava as mãos. Vemos uma injustiça e fingimos que não é conosco. Sabemos o que é certo, mas preferimos o silêncio. Temos poder de mudar algo, mas nos escondemos atrás de desculpas. Pilatos teve Jesus diante dele, ouviu suas palavras, sentiu sua presença e ainda assim escolheu agradar a multidão. Hoje, talvez você também enfrente suas próprias multidões, pressões externas, vozes que te dizem o que fazer e uma consciência que grita o contrário. A queda de Pilatos não começou com sua punição em Roma. Começou no exato momento em que ele abandonou sua consciência. E é essa a lição mais poderosa dessa história. Quem trai a verdade se destrói por dentro. Você pode ter tudo: status, carreira, influência. Mas se perder a paz, perde tudo. Então, diante das decisões que a vida te impõe, lembre-se de Pilatos e faça diferente. Tenha coragem de escolher o certo mesmo quando for difícil. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que te custe algo. Porque no fim, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua verdade. A história de Pôncio Pilatos é forte, densa e profundamente humana. Ela não é só sobre um governador romano. É sobre escolhas, sobre consciência, sobre o que fazemos quando estamos entre o certo e o conveniente. Pilatos teve tudo: poder, prestígio, autoridade. Mas perdeu a única coisa que poderia salvá-lo: a coragem de fazer o certo. E o mais assustador é que essa escolha não foi feita com espada nem com grito. Foi feita com silêncio, com covardia, com uma bacia d'água. Essa história deve nos lembrar todos os dias que lavar as mãos nunca foi suficiente. Se isso tocou você, comenta aqui embaixo a palavra justiça. Eu quero saber quem são aqueles que não se calam diante do erro. E se quiser receber outras histórias ocultas como essa, comenta justiça, que eu te envio direto o link da próxima. Ah, e claro, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história poderosa vindo por aí. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a diferença na vida de alguém, com apenas um clique.